boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live 832, toda quarta-feira, às 8h32. Hoje estamos com esse fundo maravilhoso, com quadrinhos novos, e a gente vai ter um convidado muito especial hoje, que é meu sócio. Então, daqui a pouquinho vocês vão saber mais sobre essa parceria e entender mais sobre marketing. Para começar essa live, eu acho que é bem legal eu contar para vocês, afinal, de onde veio o Renan e Fernanda. Na verdade, eles são um casal e eles são meus sócios no Psicoplano Infantil, em todas as ideias da Paulinha Digital que a gente tem, porque os três cérebros juntos, gente, é um fervo, é uma loucura. A gente não para de ter ideias, querer trabalhar e passar finais de semana juntos trabalhando. Então, foi com o Renan e a Fer que eu aprendi muito sobre marketing digital. Eu estudava o Instagram, mas eu não tinha noção do macro, assim, da estratégia das coisas, de ir mais além do que somente olhar o Instagram. E aí, quando eu conheci Renan, ele me dava aulões, assim, cada reunião era um super aulão sobre estratégias para além dessa coisa do Instagram. Então eu aprendi sobre Google, sobre marketing, sobre estratégia, sobre venda, sobre funil de venda, sobre captação de cliente. A Fer me ensina muito sobre a questão de blog, de SEO, de Google também. Então, gente, é assim, pra gente que é terapeuta infantil é totalmente um mundo à parte. Então é importantíssimo a gente aprender sobre isso. Por isso que o Renan está chegando aí a qualquer momento pra gente conversar mais. E a live vai ficar salva, tá? Vou deixar escrito aqui. Sempre me perguntam isso. Oi! Olá! Boa noite, meu sócio querido. Boa noite, minha linda. Tudo bem? Tudo e você? Tudo certinho. E vocês? Preparado para ensinar todo esse povo sobre marketing digital hoje? Vamos lá. Temos 12 encontros no ano para falar disso? Socorro! Então, a Renan, se apresenta pra gente, fala o que você faz, qual é a sua empresa. Show de bola. Bom, pessoal, eu sou o Renan Teles. A gente tem uma empresa chamada Resultados Ninja. E, basicamente, a gente trabalha com marketing digital focado tanto para lançamentos quanto para prestações de serviço. Então, a gente atende mais de 30 empresas no país inteiro, de todos os portes possíveis, né? Todos os tamanhos possíveis. E a gente acaba trazendo desde estratégias dentro do digital, a parte de vendas, então como que a gente faz para converter, como que a gente faz para adquirir novos clientes para os nossos clientes e para os nossos parceiros, né? Então, e dentro dessa parte de lançamento, a gente tá, vamos dizer assim, dentro do backstage ali todo do Psicoplano hoje, né? Isso, gente. Então, quando eu falo de psicoplano infantil e tudo que a gente está inventando, eu não estou fazendo isso sozinha. Eu tenho o Renan e tem Fernanda aí me ajudando em tudo. Quando eu contei para vocês que eles transformaram os testes que eu aplico em algo digital e muito fácil, gente, é essa parceria, entendeu? E é muito legal porque, assim, beleza, na psicologia eu tinha toda a minha estratégia de como fazer o que fazer e eu fui aos trancos e barrancos tentando entender marketing, mas na época não entendia. Eu fiz um Facebook, assim, achando que era legal, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Aí, conversando com o Renan, eu fui entendendo exatamente o que eu estava fazendo. Quando a gente falava sobre a reunião com os pais, ele falava, olha, mas você usou essa estratégia para fazer assim, e daí você conversou com o pai e fez isso. Aí eu, Renan, você está no meu cérebro? Era bem divertido essas conversas, assim, porque daí eu fui entendendo a parte teórica da coisa que eu fazia intuitivamente. E o que a gente quer fazer aqui é fazer com que vocês consigam dar grandes passos sem precisar desses trancos e barrancos, né? Perfeito, é isso mesmo. Então a ideia da live é... A ideia basicamente é a gente transformar o que ao longo do tempo muita gente fez sem saber como que existe um processo para isso, né? Mas a gente tem basicamente métodos para a gente transformar aquele pai, de repente, num paciente, né? O filho dele em um paciente, mas a gente, para quem trabalha no marketing, a gente olha todo mundo como um cliente, né? Então a gente sempre fica com esse olhar de como é que eu faço para transformar aquela pessoa num novo cliente. E a ideia é, ao longo dessas 12 semanas, claro, vai continuar, né? É só um plus, vamos dizer assim, mas ao longo desse tempo, todas as nossas lives que a gente focar em marketing, trazer para vocês
as estratégias que a Paula aplica no dia a dia, as estratégias que a gente descobre todos os dias, até porque é uma área que está todo momento tendo coisa nova, né? Então, alguma maneira de você atingir mais pessoas, alguma maneira de você mostrar melhor sobre o teu trabalho. Então, a ideia é a gente tá trazendo isso ao longo dessas lives. Ótimo. Então é isso. Para quem gostar bastante dos conteúdos de Renan, é claro que tem aulas dele dentro do Psicoplano Infantil. A primeira pergunta, eu fiz hoje umas enquetes nos stories e eu perguntei se as psicólogas consideravam que elas sabiam de marketing e a grande maioria respondeu não. Eu acho que a última vez que eu olhei estava em 80%, respondeu que não manja. E aí eu fiz uma segunda pergunta, perguntando se considerava importante entender sobre marketing. E a grande maioria disse que sim, acho que uns 10% falou que não. Afinal, por quê? Bom, eu vou responder para vocês, gente, que é sim importante entender de marketing, tá? Não é qualquer coisa. E eu queria saber de você, por que você acha que é tão importante as psicólogas e terapeutas infantis entenderem sobre marketing, né? Estudarem esse assunto. Show. A pergunta que eu te retorno, Paulinha, é basicamente, você tem boleto para pagar no final do mês? Com certeza, Vars. Eu acho que assim, o principal ponto, o primeiro ponto é que psicologia é uma profissão. Então, como qualquer outra profissão, você presta um serviço, né? E daí, para isso, você tem que ter clientes, basicamente, ou seus pacientes dentro da área. E é eles que vão te remunerar. Então, bem da prática, o que eu costumo dizer é por que marketing é importante. Na verdade, eu fico até um pouco chateado de que é uma área hoje muito ampla, dentro principalmente do digital, que basicamente nenhuma faculdade aborda como deveria abordar. Porque hoje em dia, basicamente, você chacoalha uma árvore, eu sempre falo, né? Cara, qualquer profissão que você vê hoje, cara, eu sou engenheiro, você é psicóloga, advogado, cara, você chacoalha uma árvore, cai 10 engenheiros, você chacoalha outra árvore, cai mais 20 advogado, 18 psicólogos e assim por diante. Por quê? Porque, cara, todo mundo está se formando e o mercado ele é finito, né? Então não tem infinitas pessoas com problemas. Você está sempre ali trazendo uma solução para um mercado que já existe, que já tem uma demanda pré-definida. Então, quando você começa a aumentar muita gente que está ali precisando do seu serviço, cara, querendo ou não, você está concorrendo com todos os outros psicólogos que também estão formados como você. Então, o grande ponto é que, assim, tirando os psicólogos que já estão no mercado há muitos anos, que já conseguiram a sua própria clientela de pacientes, que já tem um nome forte, às vezes já tem uma clínica própria muito grande, tirando essas pessoas que geralmente são a minoria, né? Cara, você precisa ter novos pacientes, você precisa saber como que você traz pacientes para o teu negócio, porque eu costumo até falar, né? As pessoas deviam perceber que a parte principal do negócio delas não é só elas saberem executar aquilo que é a profissão delas. Elas deviam entender que marketing deveria ser um segundo pilar ali, além da tua profissão normal. Por quê? Porque você precisa pagar as contas, você precisa ter cliente, você precisa ter paciente. E como é que você faz? Você precisa buscar maneiras de conseguir atrair essas pessoas. E se forem pessoas que estejam com esse problema e procurando pessoas como você, com a tua profissão para resolver, é mais fácil ainda você ter novos clientes. Só que a maior parte dos psicólogos hoje não sabe fazer isso, né? E o que acontece? A gente acaba vendo que o pessoal sai da faculdade ou muitas vezes está aí no mercado há alguns anos já e acaba não tendo pacientes para atender e, cara, fica mais difícil, né? É engraçado que quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz até um pouquinho antes, quando eu já tinha meu CRP, na verdade, né? Então foi um pouquinho depois, foi fazer um monte de cartão. E hoje em dia, isso não é uma coisa comum mais, né? Então, Total. Cada vez mais o digital vem para tipo, pessoal, não tem muito mais dessa de cartãozinho para você sair entregando de porta em porta. Então, Isso também mudou, né? O fluxo de aquisição de clientes mudou. Total, uma coisa que eu percebo muito, assim, é que as pessoas, principalmente na área de prestação de serviço, assim, e psicologia é uma prestação de serviço, né? Mas as pessoas ficam muito
escravas da indicação, né? Então, todo mundo fica tipo, ai, tem para me indicar, tem para me indicar. E para quem é psicólogo, não é todo mundo que precisa de um psicólogo ou conhece alguém que está precisando de um psicólogo, né? Por mais que todos os psicólogos sempre tenham a teoria de que todo mundo precisa de um, nem todo mundo está na fase de procurar um psicólogo, né? E esse é o ponto. Seja um psicólogo normal ou seja um psicólogo infantil, que é o foco da Paulinha, né? Mas ainda assim, é um público finito. Então, a gente precisa buscar maneiras de se destacar do nosso concorrente. Querendo ou não, por mais que eu tenha outros amigos que têm a mesma profissão que a minha, você está concorrendo. Então, você precisa, de alguma maneira, se destacar, né? E a ideia das lives é justamente a gente trazer essas estratégias para ajudar o pessoal que segue a Paulinha. A Camila falou aqui, ó, hoje em dia, sempre que a gente vai procurar alguém, procurando na internet. É um fato. Se você pensa assim, preciso de alguém para arrumar essa luz. Luz, não sei o que, Curitiba. Tipo, você vai direto pro Google já fuçar e procurar. Né? E entrando nesse tema, qual que você acha que são... tem uma parte de modelo de negócio que a gente queria falar antes de entrar nos conceitos mais importantes do marketing. Da parte de modelo de negócio, eu acho que um ponto importante primeiro, o psicólogo tendo essa consciência de que ele precisa de cliente, né? Tipo, ele precisa pagar a conta. Eu sempre falo que existem dois tipos de ações que a gente tem, né? Ou você é uma pessoa reativa ou você é uma pessoa ativa. Então, na prática, o que a gente precisa? Transformar o marketing reativo, que basicamente beleza, me formei, imprimi cartão, mandei para minha família e tô aqui, ó, no meu escritório esperando o telefone tocar ou alguém me mandar uma mensagem no WhatsApp. Isso é ser reativo. Então, você tá ali esperando que algo aconteça para que você tenha um novo cliente, um novo paciente. E a grande sacada aqui, tudo que a gente vai trazer para vocês visando como você pode ser ativo. Então, assim, existem pessoas hoje que conseguem fazer algumas estratégias, né? A gente vai estar trazendo isso para que vocês não fiquem sempre reativos, esperando alguém chegar para vocês e falar, eu preciso de um psicólogo, o meu filho precisa. E não, eu preciso trabalhar atividades que a gente consiga executar e que o psicólogo consiga fazer para que ele possa estar trazendo um novo cliente sem ele precisar estar à mercê da indicação, né? Antigamente era mais por indicação, né? O famoso boca a boca, assim. Total. Hoje isso mudou. E a gente precisa o quê? Entender que mudou e agir. Ser um ativo aí na vida para conseguir clientes, né? De uma maneira bem legal. Exatamente. Então, se você fosse listar para a gente entender melhor, quais que são os conceitos mais importantes dentro do marketing digital? E eu queria fazer um adendo só para deixar bem claro, gente, que marketing digital não é só aquele cara que fica no Instagram falando venda não sei o quê, venda não sei o quê. Tá? É muito maior que isso. Acho que isso é bem legal, que fica meio... mas marketing é aquele cara que fica vendendo no Instagram vídeos, não sei o quê. Eu acho que assim, as pessoas que ainda não olharam como um negócio para marketing digital, para si próprio, para o próprio negócio, elas sempre vão olhar como se marketing só fosse vender. E, cara, hoje em dia, ainda mais da maneira que a internet está, o que menos importa é vender, né? A gente precisa... os conceitos que a gente mais fala que você precisa, primeiro de tudo, agregar de alguma forma valor. Então, a gente vai trazer muito esses conceitos ao longo das lives para mostrar como é que você consegue se diferenciar, como é que você consegue mostrar o valor teu como profissional para manter o teu cliente, não só ter a aquisição do cliente, né, conseguir um novo cliente, mas também para manter ele. Mas eu acho que, começando, vamos dizer, pelo início, a gente precisa colocar alguns pilares ali para o pessoal que não está nem um pouco habituado com essa parte de internet, entender como que a gente consegue entender primeiro a internet, para daí a gente olhar e falar assim, nossa, agora que eu entendo, eu posso usar dessa ferramenta que é gigantesca, né, para ter novos clientes. E para isso a gente precisa fixar alguns conceitos base para os psicólogos que estão assistindo a gente, para eles conseguirem entender melhor e sair da teoria, praticamente. Sim, então a gente vai entrar nesses conceitos agora?
Isso. Então, assim, o primeiro conceito que eu queria até explicar para vocês, e até saber quando que a Paula descobriu que esse conceito existia, eu acho que era legal, porque é o conceito de acesso, né? Basicamente, a gente, dentro do marketing, a gente chama o acesso de tráfego, né? Mas, basicamente, o tráfego, o que que ele é? Ele é uma visita, é uma pessoa entrando num determinado lugar na internet. Então, por exemplo, se eu tenho um site, tráfego é todo mundo que acessa o meu site. Se eu tenho um Instagram, tráfego é todo mundo que vê o conteúdo que eu posto no Instagram. Então, basicamente, primeiro eu até queria entender da Paulinha quando que você percebeu que isso era importante. Eu só descobri que isso existia quando eu fui começar a tentar vender uma palestra online de autismo. E aí depois, quando eu fiz o Theraplay com a Darda, que você me ajudou a realmente fazer o tráfego pago, que eu entendi como que funcionava esse mundo. Porque antes eu nem sabia que isso existia. Eu recebia patrocinados, mas tipo, nem me interessava em saber de onde vinha, o que que era, assim. E aí depois que a gente conversou bastante sobre isso, que eu entendi. Então, pra mim, ainda é um conceito novo, né? Se for pensar, foi 2019, 2020. Show. E esse conceito é importante a gente entender que eu até falo que o tráfego, basicamente, ele é a moeda mais importante dentro do meio digital, tá? Por quê? Porque se você olhar, existem N técnicas, que é o que a gente vai estar trazendo, para transformar esse tráfego em venda. Então, uma das coisas que eu sempre falo é assim, uma analogia a tráfego que a gente tem muito grande é o shopping. Então, o que acontece? O shopping, para você ter uma loja dentro do shopping, você tem que pagar um aluguel, né? E o aluguel relativamente é caro. Por que é caro? Porque o shopping ele é um lugar que as pessoas estão ali. Então, tipo, basicamente na hora que você cria uma loja dentro do shopping, você está abrindo uma vitrine para pessoas que estão ali dispostas a comprar algo. Talvez elas comprem, talvez não. Mas o ponto principal é que é muito mais fácil eu vender dentro de um shopping do que eu vender simplesmente no meio da rua, eu só colocar um stand ali, tipo, venda limonada e tentar vender, né? E por quê? Porque dentro ali daquele lugar, as pessoas estão mais propícias para isso. E dentro da internet, basicamente, existem diversos lugares que a gente consegue estar mostrando algum tipo de oferta, ou não necessariamente uma oferta, mas você está divulgando ali o teu trabalho de alguma forma, entende? Quero saber de quem tá aí na live se vocês já compraram coisas porque apareceu um patrocinado para vocês. Eu, gente, já fui pega em vários, eu vivo contando para vocês, né? Que aparece um patrocinado que tem tudo a ver comigo, assim, ou que não é por acaso, né? Claro. É o marketing, né? É o cérebro do marketing. E vivo comprando coisa online. Quero saber de vocês se já compraram coisas assim também. Me conta aí. A Darda eu sei que já, tá, tia Darda, que você tá aí. Eu sei que já comprou. Beleza, então quero que vocês me contem. Aí, Renan, continua pra gente diferenciar essa questão da aquisição desse cliente, né? Como que funciona? Na prática, sim, o que acontece? Já que tráfego é o que move, vamos dizer, a internet, né? Os acessos nos sites e rede social e tudo mais. Basicamente, hoje, dentro da internet, você tem outras, tá? Mas é legal o psicólogo só entender dessas duas que são as principais, tá? Ou você tá dentro de um buscador, ou você tá dentro de uma rede social. E daí, qual que é a grande diferença entre essas duas, né? O buscador, como o próprio nome diz, ele é uma ferramenta para buscar algo. E como é que funciona? O buscador ele tem como principal função dele te entregar o melhor resultado da maneira mais rápida possível. Então, você está dentro do buscador, não é o que o buscador quer. O buscador ele só quer ser um atalho para você achar uma solução. Qual que é o maior buscador do mundo, gente? Qual que é o maior site do mundo? Não é à toa que é o Google, né? Então, o Google é o maior buscador. O segundo maior hoje é o YouTube. E por quê? Porque, cara, basicamente, o que as pessoas fazem dentro do Google? Elas digitam ali uma palavra que elas estão buscando, né? E nessa palavra
ela vai achar aquilo que ela está buscando. Então, esse é a primeira maneira de você buscar e colocar ali um anúncio ou alguma maneira de você estar na frente da pessoa que tem um problema. E o segundo é a rede social. Então, como que funciona a rede social, né? Diferente do buscador, a rede social quer que você permaneça a maior quantidade de tempo possível nela. Porque é como se fosse assim, dentro do buscador você está ativo, né? Então você entra lá e você busca aquilo que você precisa. Na rede social, não. Você não está buscando nada, você só está reativo, consumindo conteúdo. O conteúdo ele está aparecendo na tua frente. Então, pessoal, a primeira grande sacada que eu quero que vocês entendam é assim, quando a gente fala de psicologia, quando você tem qualquer tipo de compra dentro, que a gente consegue classificar ela como uma compra por necessidade, aonde que vale a pena você estar, principalmente? No Google. Por quê? Porque a compra por necessidade basicamente é o cara pesquisando aquilo que ele precisa. Então, um exemplo que eu sempre dou para todo mundo e para os clientes é assim, imagina que queima teu chuveiro hoje, Paulinho. E daí, cara, você não vai abrir um Instagram e digitar lá, chuveiro Lorenzetti, para buscar um novo chuveiro. E aonde é que você vai, então, para buscar um chuveiro? Sempre Google. Sempre Google. E o que você vai digitar? Tipo, chuveiro Lorenzetti, melhor chuveiro, marcas de chuveiro. E é louco como se você fizer isso agora, você vai ver que vai ter 1 milhão de gente tentando te mostrar o melhor chuveiro possível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no Google é muito mais fácil você trazer para a pessoa uma solução de uma necessidade que ela tem, de um problema que ela quer resolver. Por quê? Porque eu sei exatamente a palavra que ela está buscando. Então imagina o seguinte, vocês realmente acham que alguém que precisa de um psicólogo para ontem vai jogar isso no Instagram e vai jogar tipo psicólogo Curitiba? Não, ele vai jogar no Google. Então, o primeiro ponto para a gente entender é que sim, o Google é o melhor canal quando a gente olha para prestação de serviço, tá? Renan, isso quer dizer que a gente não possa usar as redes sociais? Não, com certeza a gente pode usar e deve usar as redes sociais, só que são outras estratégias. E geralmente essas estratégias elas são de mais médio prazo. Então, assim, a gente vai estar trazendo para vocês todas as estratégias, tanto de Google quanto de rede social, quanto de YouTube e tudo mais. Mas é importante vocês entenderem, se vocês precisam de cliente, paciente para ontem, vai para o Google. Por quê? Porque o cara digita a necessidade que ele tem. E você tem que estar ali nos primeiros lugares para poder competir e o cara descobrir você, saber que você existe, né? Então, até esse estudo da palavra-chave, né, Renan, tem no Google. E os profissionais da área, no caso você, sabe daí como colocar a palavra-chave certa para procura, para encontrar o profissional que está se disponibilizando no anúncio ali, né? Isso, na prática, sim. Existem, até para o pessoal entender, acho que antes até de a gente entrar no palavra-chave, uma teoria interessante, um conceito importante da gente entender é o seguinte, dentro do marketing digital, basicamente você tem estratégias de curto, de médio e de longo prazo. Então, o que é uma estratégia de curto prazo? E isso é importante para vocês entenderem. Geralmente, as principais estratégias de curto prazo são estratégias que você consegue ter um resultado mais rápido possível. E quando a gente fala em estratégia de curto prazo, em termos de tráfego, basicamente a gente entra no conceito de 2 tipos de tráfego. Então, lembra que eu expliquei para vocês? Ou a gente tem buscador ou a gente tem rede social. E como a gente quer tráfego em todo lugar, tanto em buscador quanto em rede social, a gente tem basicamente 2 tipos de tráfego, tá? Ou você tem o tráfego pago, que é o que a gente fala que você põe dinheiro e vem gente atrás de você. Ou você tem o tráfego orgânico, que é basicamente você tem que fazer algum tipo de ação, e na verdade são várias, né?
mas que ao longo do tempo isso vai te trazer visualização, visita, acesso, audiência. Então, assim, chame o nome que for, no fim é tráfego e é uma maneira de você conversar e chegar até a pessoa que quer saber sobre você. Então, assim, quando a gente fala de estratégias de curto prazo, as principais que a gente tem hoje, 90% basicamente é tráfego pago. E o que é basicamente o tráfego pago? É eu anunciar, é eu pôr dinheiro nessas ferramentas, né, para que eu possa mostrar ali o meu perfil na rede social ou o meu site, para eu mostrar ali quem eu sou e tá competindo de igual para igual, tá melhor posicionado. A grande sacada é que se a gente está falando de Google, que é um buscador, como que as pessoas buscam hoje no Google, Paulinho? As pessoas vão lá e vão escrever palavras específicas do que elas estão buscando. Tipo, para mim, vai psicólogo, autismo, Curitiba. Eu diria que essa seria uma palavra para encontrar Paulinha, se alguém quisesse, se eu estivesse precisando dessa forma de anunciar. Exatamente. E a grande sacada é que, assim, as pessoas digitam no Google de formas totalmente inimagináveis, assim. E a função de quem trabalha com isso, como a gente, é fazer uma pesquisa de palavras para entender quais são as palavras que mais têm volume de busca. Por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem buscando por uma palavra, maior é o potencial de eu mostrar um anúncio para ela e aparecer o meu site, né? O site do profissional, para ele estar, de repente, tentando resolver um problema da pessoa que está buscando aquela necessidade. Então, perfeito. assim, pode falar. Então, eu queria resumir uma ideia para ver se tá certo, tá? Pro psicólogo que tá assistindo, que tá na dúvida, tipo, meu Deus, o que eu faço, por onde eu começo? Pelo que eu tô seguindo no teu raciocínio, ele tem que definir qual estratégia que ele quer. Se é de curto, médio e longo prazo. Ou as 3, sei lá. Né? Tipo, não, eu preciso de paciente para ontem. Beleza, é Google. Não, eu tô de boa na minha agenda, eu quero criar uma audiência para daí vender sei lá o quê. Então é médio e longo prazo. Então o primeiro passo é isso, né? Entender qual que é a tua necessidade, tua demanda. Exatamente isso, Paula. Tipo, primeiro de tudo cada profissional ele tá numa fase. E se ele quiser aprender para todas as fases e executar todas as fases, eu indico o Psicoplano sempre, né? Porque lá tem tudo, desde da estratégia, a parte de marketing, a parte de execução, tem toda a metodologia tua e nossa de aquisição de clientes lá dentro. Agora, dentro das lives, a ideia é justamente a gente colocar esse passo a passo de forma mais simples para todo mundo estar entendendo. Então, realmente, o primeiro passo defina. Cada pessoa está num estágio da carreira profissional, você precisa entender, cara, preciso pagar boleto para ontem, o que eu faço? Preciso pagar boleto para ontem, cara, preciso ter paciente amanhã atendendo. O que eu preciso fazer então? Cara, acha um profissional, por exemplo, a gente, que faça anúncio para você, para que você possa estar nas principais palavras-chave da tua cidade, você tá aparecendo. Então, psicólogo infantil Sorocaba, psicólogo infantil São Paulo, psicólogo infantil Curitiba, psicólogo infantil Araucária, psicólogo infantil Ponta Grossa. Então, não só o psicólogo infantil, pode ser o psicólogo normal, só que isso isso é uma palavra, né? Até a própria palavra, a palavra que mais tem busca é a psicólogo, né? Então, a palavra pura psicólogo, ela é a que mais tem busca. Eu posso estar colocando essa palavra, um anúncio para essa palavra só naquele lugar que o cara atende. Então, esse é o principal ponto. Preciso de cliente para ontem, cara, junta lá 200, 300 reais e coloca dentro do Google para você começar a aparecer, tá? Só uma dica importante que eu acho que é importantíssimo as pessoas entenderem para você anunciar no Google, você precisa ter um site, tá? Nem que seja um site de uma página só e de preferência um site que seja bom em transformar acessos em pessoas que querem o teu serviço. Então,
fazer o cara entrar em contato com você. Eu acho que vai ser até uma live que a gente pode estar falando sobre isso, né? Pra gente ensinar vocês o que tem que ter na página que o cara entrar para facilitar com que ele entre em contato com você. A gente até, um conceito simples de marketing que a gente chama é o cara que entra em contato com você, a gente chama de lead, né? Então, é o cara que te dá os dados dele para você falar em algum momento da vida. Mas claro que se você tem um site e você está colocando tráfego pago para ontem e o cara falou com você amanhã, você quer falar com ele na hora para tentar trazer ele para o seu consultório. Então, assim, dentro dos conceitos principais, eu acho que esses são o ponto de partida para vocês entenderem o que funciona melhor. Ah, Renan, quero rede social, quero médio prazo, a gente vai estar trazendo estratégias. Até para o Google a gente também vai estar trazendo estratégias sempre. Então, agora eu vou citar nomes de redes sociais e buscadores e você me diz se você considera essencial que uma pessoa tenha ou não, ou se depende da estratégia, tá? Perfeito. Então, você acha que é importante um profissional que está buscando essa visibilidade, crescer na sua área, ter Instagram? Sim, eu acho muito importante, porque assim, eu sou vamos dizer assim, eu sou do time que fala que quanto mais, melhor. Então, o ideal, o mundo ideal é que você possa fazer todas as estratégias possíveis. Então, aquilo que você não tem know-how, você vai aprender. E esse é até um ponto que eu sempre falo gente, crie o seu Instagram para ontem e crie conteúdo nele para ontem. E até um ponto que eu sempre falo também não terceirize esse conteúdo da tua rede social. Por quê? Porque você é a cara do negócio, né? Você é a autoridade naquele assunto. Eu tenho certeza que se eu estiver numa roda com uma psicóloga e eu for falar de psicologia e ela for psicóloga, ela vai ser a autoridade principal da mesa para falar sobre psicologia. Então, assim, você está na internet e a internet está sedenta por conteúdo de autoridade. Então, você pode sim estar criando o teu conteúdo sempre na rede social, até como forma de você, de repente, armazenar o teu conhecimento, sabe? Então, até uma maneira de você estar colocando isso para você consultar depois e ajudando outras pessoas. Mas é aquilo. Aconselho ter Instagram? Com certeza. Agora, se você precisa de cliente para ontem, o Instagram ele não vai te dar o cliente para ontem. Fato. Até porque uma coisa engraçada é que no meu Instagram hoje eu tenho alguns pais que eu sei que me seguem e aí que depois de muito tempo vem falar comigo e fala assim: nossa, te sigo uns 5 meses já, queria marcar uma sessão. E tudo bem, eu não tenho agenda, eu não tenho, mas eu descobri com isso, né, que tem pais que ficam tipo de olho, sabe? Porque às vezes já tá com terapeuta, mas aí tá pensando em trocar, ou acha que ainda não é hora, daí eu falo sobre algum assunto que fala: nossa, meu filho faz isso, agora eu quero conversar com ela. Então essa é bem o que você falou de estratégia a médio e longo prazo. Se é para ontem, Exatamente. Não dá para esperar 5 meses para esse cliente aparecer, né? Você lembra quando que foi o primeiro lead que veio no Insta para você? Tipo, de um pai paciente? De um pai? De paciente? Não lembro. Nossa, não lembro mesmo. Posta depois nos stories pra gente saber. Vou procurar. Nossa, vou lá embaixo, assim, arrastar. Vou ver se eu acho. Vai ser legal ver, né? Show. E você acha que eles precisam... Pode falar. Ao longo do ano a gente vai mostrando pra todo mundo como que a gente faz pra eles chegarem nesse nível de ter que arrastar muito pra achar isso, né? Com certeza. E Facebook, Renan, você acha que eles precisam ter Facebook? Cara, eu acho que sim, tá? Só que esse é um ponto legal até de vocês entenderem. Na rede social, lembra que eu falei que você é reativo, então você fica consumindo conteúdo? O que acontece ao longo do tempo é migração, tá? Então, tipo, o buscador, você sempre busca no Google. E, cara, talvez demore muitos anos para alguém bater o Google, porque é absurdo, é o maior site do mundo em acesso, né? Mas é justamente por isso, ele cumpre muito bem o papel dele, que é trazer a solução mais rápida possível. Quando a gente fala de rede social, tem um pouco do timing também.
Então é legal você entender que, por exemplo, há 5 anos atrás, cara, o Facebook ele bombava muito mais. E o que é o bombar, né, na prática? Se você está reativo ali, basicamente o teu tempo é limitado dentro da rede social. E o Facebook sabe disso. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que te mostrar conteúdos que sejam alternados, né? Uma hora ele te mostra um anúncio, depois ele te mostra alguém que você segue, que você gosta, depois ele te mostra algo novo, depois ele tem que te mostrar outro anúncio para pagar as contas dele também. E assim ele fica nesse ciclo de te mostrar conteúdos aleatórios para tentar identificar aquilo que você gosta, para que você continue na rede social. Só que o que acontece? Essa quantidade de coisas que ele vai te mostrar, a gente chama de alcance dentro da rede social. Então, quando eu publico algo na rede social, ele não vai mostrar isso para todo mundo. E isso é importante o psicólogo entender. Então, por exemplo, a Paulinha ela tem um Instagram de 12 mil seguidores agora. Falta um pouquinhozinho, assim. Para vocês terem uma ideia, o Instagram hoje ele alcança mais ou menos 3% de quem te segue. Então, cara, 3% de 12 mil, se fosse 10%, daria 1.200. Então, metade disso dá 600. Cara, quando a Paulinha faz um stories ou uma publicação no feed, ele vai alcançar ali mais ou menos 450, 500 pessoas. Então, cara, ela precisa de 12 mil pessoas para alcançar 500 numa publicação. E por que isso é importante? Quanto mais badalado tá a rede social, e quanto mais nova é a rede social, a tendência é que o algoritmo faça você ser mostrado para mais pessoas. Por quê? Porque ainda a tua atenção, como não tem tanto usuário, como não tem tanta gente, a tua atenção é muito escassa, né? Então ele precisa mostrar para mais pessoas porque não tem tanta coisa no começo. Então, por exemplo, há uns 5 anos atrás, o Facebook bombava muito. Hoje, quem está em alta? O Instagram. E hoje, o TikTok está engatinhando. Então, assim, cara, uma hora ótima para você entrar no TikTok é agora. Porque ele está num começo de vida que se você tivesse 12 mil seguidores lá, provavelmente ele ia entregar o teu conteúdo para 6, 7 mil pessoas. Então legal. É muito mais, você alcança e atinge muito mais pessoas. Vale a pena fazer Facebook agora? Vale. Só que o que eu indico? O bom do Facebook é que você integra junto com o Instagram. Então você consegue publicar ao mesmo tempo. Eu focaria em fazer conteúdo para Instagram e publicar automaticamente junto do Instagram para cair direto no teu Face, tá? Boa dica. Não colocaria ele como prioridade o Facebook hoje. Beleza. E acho que essa explicação que o Renan falou sobre alcance é bem legal para quem está no Instagram fazendo Reels, porque é exatamente o que o Instagram tem feito, né? Como é uma coisa nova, ele viu o que o TikTok estava fazendo, começou a fazer também vídeos parecidos, o alcance do Reels no Instagram é gigante. Eu tenho Reels que foi para 12, 13 mil visualizações, 20 mil. Tipo, uau, né? É muito maior. Então, quando as meninas me perguntam às vezes assim, mas eu tenho que fazer Reels. Olha, essa é a regra. Você acabou de explicar o porquê que funciona, né? Porque o alcance vai ser maior. Então, a chance de você ser visto é maior e a chance de você ter mais seguidores é maior. Né? E ter mais gente interagindo com o teu conteúdo. É simples assim, é quase uma matemática básica, né? Exatamente. E na prática, não é o Reels, tá? O que mais importa é a ferramenta do momento. É o que saiu de mais novo. Então, por exemplo, o Reels, ele é o cara mais atual, mas quando os Stories foi lançado, foi uma cópia do... qual que é o nome daquele aplicativo? O com S. O amarelinho, né? Isso. Esqueci o nome agora. Mas, cara, ele foi uma cópia de um outro aplicativo que bombou. E, cara, os Stories entregavam muito. Tipo, era absurdo, assim. Eu tenho um cliente
que ele tem uma base de 160 mil seguidores no Instagram. E ele fazia Reels. O Reels normal dele atinge, tipo, de 50 a 100 mil pessoas, tá? E, cara, ele começou a criar um conteúdo muito bom no Reels e ele chegou a bater um Reels dele 3 milhões. Por quê? Porque o conteúdo é muito bom e daí, cara, quando o conteúdo é bom, ele se destaca. Então, como o Reels é uma ferramenta que tem muito alcance hoje, a Thalita lembrou, Snapchat. Do Snapchat. Exatamente, Snapchat. Então, cara, quando você tem um Reels, uma ferramenta que está em alta, a primeira coisa que você tem que fazer para se destacar cara, use ela loucamente até você acertar. Não existe regra e não existe receita de bolo. Você tem que tentar o conteúdo até acertar. Mas a grande sacada é que a hora que você acerta, você atinge muito. Então a tua base acaba explodindo. Só para você ter uma ideia, com esse Reels de 3 milhões de views, eles conseguiram, tipo, quase 15 mil seguidores a mais por causa desse Reels. Pô, a gente tá falando de 10% da base vindo em 2 dias de Reels. Então, cara, é muito absurdo, assim, quando você tem um conteúdo bom. Então, beleza. A gente falou do Instagram e do Facebook. Aí tem o site, o Google Meu Negócio, YouTube, Google AdWords, os ads do Facebook e do Instagram e networking. Tudo isso, pessoal, tá no último post do blog da Paulinha Psicoinfantil. Tem um post explicando cada uma dessas ferramentas. Se você não viu, link na bio. Total. Tá. Fala o primeiro aí de volta que eu já esqueci. O site. Site é essencial. Essencial. É ali que você consegue colocar todo o teu valor como profissional. O que eu recomendo sempre? Procura uma empresa tipo a nossa que tenha experiência em trazer gente pelo site, porque, cara, você consegue encher muita linguiça em site e a gente pega muito site que foca em o cara escrever uma odisseia ali e, cara, ninguém entra no site para ficar lendo um monte de texto chato, entende? Então, foca em achar alguém que realmente entenda como fazer, porque uma vez que você tem ali, é o teu próprio espaço. É como se você tivesse a tua própria rede social, o teu próprio lugar dentro da internet inteira. Então, cara, você consegue colocar tudo que você quiser, teu conteúdo de valor. Se você quiser fazer um blog e criar conteúdo, faça, porque dá muito resultado. Até a Paulinha a gente tem, isso a gente pode trazer numa próxima live também, o resultado que a gente está alcançando em termos de blog. Então, assim, faz total sentido você ter um site hoje em dia, porque você precisa ter a tua vitrine própria, onde você põe aquilo que você sabe que é teu. Perfeito. E é engraçado, porque antes eu não dava valor pro site até entender esse conceito. E claro, né, gente, ter um site tão fofinho, maravilhoso que Renan fez, porque meu site é muito fofinho. Outro tema, Renan, é o Google Meu Negócio. Show. Google Meu Negócio, pessoal, de forma rápida se você não tem, faça para ontem. Renan, como é que faz? A gente vai criar um videozinho e vai colocar dentro do perfil da Paula para vocês terem um passo a passo. Mas de maneira geral, quem quiser já se aventurar, baixa o aplicativo do Google Meu Negócio, tá? Renan, não tenho. Baixa para ontem. Por quê? Porque o Google Meu Negócio ele serve para negócios locais. E, cara, você, como psicólogo, a não ser que você faça atendimento via videoconferência, né? Se você faz atendimento presencial, você não atende no Amapá e em Curitiba ao mesmo tempo. Você só atende num lugar. E esse lugar fixo você pode cadastrar ele no Google Meu Negócio. Isso ajuda o Google a indexar você, para você aparecer no Google como um resultado da busca. E também você acaba aparecendo no Maps. Então, se a pessoa colocar ali, por exemplo, a própria Thalita que deu o insight do Snapchat que a gente tinha esquecido, se ela colocar, por exemplo, no Google Meu Negócio, Thalita Gomes, psicóloga, se o cara estiver na cidade e jogar o nome dela, provavelmente vai trazer o Google Meu Negócio.
Então, assim, pessoal, dica monstra, faça o Google Meu Negócio para ontem. E a dica maior ainda é, tudo do Google Meu Negócio preencha, tudo. Se tem descrição, cria uma descrição. Se pede telefone, ponha telefone. Peça para as pessoas entrarem lá e te avaliarem, que isso também é muito importante. Mas, assim, é essencial ter, todo mundo tem que ter. Quero dizer que eu fiz isso, tá, gente? Eu peguei, fiz uma mensagem pronta, e isso acho que foi em 2017, 18, que eu descobri que tinha o Google e fui atrás. E aí eu fiz uma mensagem, olá, paz, é muito importante pra mim que vocês me avaliem aqui no Google, se puder deixar uma mensagenzinha e o link. E aí eu consegui, tipo, acho que, sei lá, várias avaliações, assim. As pessoas gostam de ajudar, né? Então, poucos minutos ali no dia daquele pai, daquela família que você atendeu, até de profissionais que me conheciam, eu também pedi, tipo, me avalia lá. E aí isso faz com que ele cresça, né? Não sei se esse é o nome, mas fique mais, sei lá, um maior alcance, não sei o nome, Renan. Isso, na prática, assim, quanto mais pessoas te avaliam lá positivamente e até negativamente, para o Google não importa, você consegue melhorar o teu posicionamento para o resultado da busca. Então, por exemplo, se o teu tá lá como Paulinha Psicoinfantil, talvez, por exemplo, a palavra-chave psicólogo infantil não é a mesma coisa para o Google do que psicoinfantil, tá? O Google vai entender que isso são duas palavras diferentes. Mas talvez por você ter muita avaliação, ele te coloque para essa palavra também. Daí você começa a melhorar o teu posicionamento. E não só no Google, também no Maps. Então, aparece você no Maps ali como psicólogo infantil. Uma sacada boa para falar para vocês sobre o Google Meu Negócio que nem a Paulinha falou ali, eu pedia para alguns amigos e tudo mais, e pedia para o pessoal que eu conhecia. Gente, peçam para os pacientes, peçam para os pais, peçam para aqueles que você traz resultado hoje. Se você é um psicólogo infantil e traz resultado para o filho do cara, chega pro cara e pede para ele, fulano, eu preciso disso, isso me ajuda muito. Você pode entrar aqui e faz o cara fazer na tua frente. Não tenha vergonha, tá? Porque isso é o normal. Isso cara, às vezes mais importante do que uma indicação. Porque talvez esse cara não vá te indicar, porque ele não vai ter alguém para te indicar. Mas ele ter esse trabalho que é mínimo para te ajudar fazendo uma avaliação no Google, te ajuda muito e você nem imagina. Perfeito. Eu acho que isso é uma super boa dica, assim. Vamos para o próximo, que é YouTube. YouTube. Dica de ouro do YouTube faça vídeos e poste independente da qualidade, independente do tempo. Faça. Por que eu falo isso? Porque mais importante, eu sou muito da teoria do feito é melhor que perfeito, né? E para isso, cara, ninguém vai fazer você criar uma habilidade de falar para a câmera se você não falar, né? E você não precisa ter uma super câmera, você pode ter só um celular, pôr ele num tripé de R$20 e começar a falar para essa câmera. Eu acho que mais importante do que o conceito de YouTube e todas as estratégias que a gente faz para crescer um canal é primeiro utilizar ele como ferramenta para você tirar a timidez da tua frente, sabe? Para daí depois, ao longo desses meses, a gente vai estar falando de estratégia só de YouTube, daí você já vai estar bem afiado na questão da timidez, já vai ter deixado para trás e vai consumir melhor o nosso conteúdo de YouTube. Total. Isso é muito verdade, assim, porque igual o Instagram, igual o Facebook, quando você começa a criar conteúdo, você se julga, você fala, putz, não tá bom, mas daquela pessoa é tão lindo, aquele feed é tão bonito, esse vídeo é tão bem feito, nem sei editar meu vídeo, mas tem que começar de algum lugar, né? Então, se você tá afim desse processo, de entrar nesse mundo do marketing, realmente vai ter que botar a cara, né, gente? A gente fala muito sobre isso nos stories. Total. Agora temos mais 3, tá? Tá. Google AdWords. Google AdWords, ótimo. Ele é basicamente a ferramenta do Google para a gente poder anunciar dentro dele. Então, se o psicólogo não tem a vontade de aprender a fazer, ele tem que buscar uma empresa tipo a minha
para fazer para ele, mas como que ele faz para aparecer nos primeiros lugares do Google com anúncio? É no Google Ads, tá? Que era AdWords, agora é Ads, mas é a mesma ferramenta. Ah, mudou o nome. Tá. É uma ferramenta bem complexa, mas ele também tem, vamos dizer assim, para iniciantes, tá? Então, também tem uma maneira de você entrar lá e fazer por conta e testar, tá? Então, eu sempre indico, tipo, teste se você tem a possibilidade, você tá a fim de aprender a fazer isso, teste, entra lá, faz a tua conta. É assim que você consegue anunciar para as palavras-chave dentro do Google, é através dessa ferramenta. Então, é curto prazo. Esse é quando você vai pesquisar no Google e aparece anúncio, 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 né? Os primeiros. Esse é o resultado. Vou dar uma dica bem legal para as seguidoras que estão aí, que uma época eu quis fuçar que psicólogas de Curitiba que estavam fazendo anúncios, por quê? Só por curiosidade. Aí eu coloquei Psicologia Infantil Curitiba e queria ver quais psicólogas que estavam anunciando. E aí eu vi. E aí eu sabia quem eram as psicólogas que estavam usando essa ferramenta, né? Então pode fazer aí na sua cidade. Põe psicólogo infantil, o nome da cidade. É uma das palavras-chave possíveis, tá? Pode ser autismo, cidade. Eu tô dando ideias. E dá uma olhadinha, assim, quem tá fazendo, né? A gente tem que saber o que o mercado tá fazendo para também ficar de olho, né? Total. Se você tá na cidade, você não precisa nem pôr a cidade, tá? Você pode só colocar psicólogo infantil. Porque o Google, ele mesmo aciona. Ele sabe onde é que você tá. Ótimo, ótima dica também. Agora vamos para Ads, o famoso patrocinado que aparece no seu Instagram e você compra as coisas. O Facebook Ads e o Instagram Ads. Quando a gente fala de Instagram e Facebook, a gente está falando de anúncio na rede social. E lembra que eu falei para vocês que Google, que é um buscador, o anúncio, o tipo de compra, na verdade, é por necessidade. Eu acabei não falando sobre como que é para rede social. Na compra de rede social, a pessoa compra por impulso, geralmente. Tá? É verdade. Então, quando a gente fala rede social, é mais fácil você anunciar coisas que a pessoa não está buscando comprar. Por quê? Porque quando ela busca, ela tem um problema, e quando ela tem um problema, ela busca no Google, não na rede social. Então, assim, por que eu falo que para prestação de serviço, eu preciso fechar minha agenda para ontem. Não gasto a grana em Facebook Ads. Por quê? Porque, cara, o Facebook não tem como saber se o cara precisa de psicólogo para ontem, entendeu? Agora, no Google, o cara que tá falando que ele precisa de psicólogo, e daí ele que digita a palavra, tipo, psicólogo tal lugar, ou psicólogo infantil. Agora, no Facebook e no Insta, não. Existem... Renan, isso quer dizer que eu não consigo vender na rede social? Pelo contrário, consegue. Mas são outras estratégias que a gente vai estar batendo nas próximas lives. Então, minha dica de agora é, se você precisa de cliente para ontem, não vai pro patrocinado do Face e Insta, porque é gastar dinheiro à toa. Boa. E dando um relato sobre isso, quando eu comecei a entender como funcionava esses ads, né, do Facebook e do Insta, foi através deles que eu fiz a venda de infoprodutos. Então, para quem fala assim, não sei mexer, não sei o que é isso. Claro, eu tive uma consultoria de Renan, mas no começo mesmo eu fucei sozinha para entender o que era, como funcionava. Mas acho que esse ponto é bem legal, de entender a diferença de uma necessidade e de uma compra por impulso, né? E aí o psicólogo fala, qual que faz sentido pro que eu tô vendendo? É um serviço, é preciso já, ou é um produto que eu tô criando e tal? Então isso é bem legal de colocar na cabeça. No Dinoterapia, que a gente lançou, inclusive, a gente teve quase 50% das vendas do Dino pela rede social. Só que é isso que você falou, tipo, o cara não tinha necessidade, a gente teve que despertar nele a vontade de comprar aquele curso, entende? É outro produto, não é serviço. Serviço matador é Google, não tem como ganhar dele em termos de resultado. Ótimo. E chegamos no último, que na verdade é porque tá no post do blog, né, que é o networking, que afinal é indicação e é boca a boca, que também tem relação com umas estratégias que a gente passa dentro do Psicoplano Infantil, tá, queridos seguidores? Exatamente. Quando a gente fala de indicação, o mais importante para vocês entenderem é a venda mais fácil do mundo é a de indicação. Por quê? Porque o cara tem uma dor e ele pede
indicação para quem ele confia. Você nunca vai pedir uma indicação para quem você não confia. Então, quando, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, você conhece alguma psicóloga infantil? E eu falo para a pessoa, tem a Paula, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou transferindo a minha autoridade, a confiança que a pessoa tem em mim, para a Paula, que é uma pessoa que ela não conhece de nenhuma forma. Então eu transfiro a autoridade que eu tenho com essa pessoa, a confiança dela, para a Paula. E para a Paula, fazer essa venda, colocar essa pessoa na agenda dela é muito fácil. Porque ela confia na Paula, porque eu transferi essa confiança de mim para ela, né? Então, qual que é a dica principal que eu dou para todo mundo quando a questão é networking e indicação? Peçam. As pessoas esquecem de pedir indicação. Então, cara, divulgue. Às vezes, só pra vocês terem uma ideia, a minha esposa, o pai da minha esposa tem 80 primos. Cara, nem sabia que tinha como ter tanto primo nessa vida. Cara, 80 primos, é absurdo isso. 80 primos eu nem sabia que era possível. Pessoa ter 80 primos. Cara, se ele falar para os 80 primos, já é um marketing melhor, às vezes, do que outro tipo. Então, cara, você conhece muita gente, todo mundo conhece. Cara, divulgue, mande pro WhatsApp, faça um bannerzinho, manda pro WhatsApp, fala, pessoal, tô aqui disponível se precisar. Por quê? Quem não é visto não é lembrado. Então, acabei de pensar essa frase. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam que a gente existe e que a gente é um profissional que está disponível no mercado. Eu acho que a gente encerra essa live com essa frase, porque ela tem tudo a ver com marketing. Em todas essas áreas, essa frase vale. Quem não é visto não é lembrado. Por isso que a gente mete a cara, a gente aparece, a gente posta, a gente faz Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo. Faz tudo. Perfeito. Não é mesmo? Muito obrigada por estar aqui comigo e trazer tanto conhecimento para as nossas seguidoras e seguidores. Beleza? Obrigadão, gente. Um beijão para todos. Tchau, boa noite, galera. Falou. Tchau.